papo aqui é a gente contar um pouco mais sobre o que é esse produto, como é que ele vem se estabelecendo no Brasil, o que a gente do Brasil Venture Debt vem fazendo também. E acho que, pelo que conversamos aqui um pouco também com a Maria Rita, acho que a ideia é eu vou fazer um pouquinho uma apresentação, contar um pouco para dar uma intro aí para todo mundo, mas a ideia é ser super um bate-papo aberto, então o pessoal aí ficar à vontade de pensar aí nas perguntas e tirar as dúvidas, que eu acho que tem uma parte interessante. Bom, o Brasil Venture Debt, ele começa a operar há um pouco mais de um ano, a gente começou a operar efetivamente em agosto do ano passado, então a gente é um fundo bem novo, e a gente vem para o Brasil trazer esse produto novo, que é o Venture Debt, né? O Venture Debt, ele é um produto super bem estabelecido no mercado americano, ele tem uns 40 anos, mais ou menos, já de presença no mercado, e foi um dos grandes financiadores de grandes empresas de tecnologia, né? Então, ele começa lá atrás, na década de 80, financiando as empresas de tech na época que faziam ali os seus chips e o que eram as empresas do Silicon Valley, né, há 40 anos atrás, ou outros tipos de tecnologia, desde computadores, etc. E ele surge como uma alternativa de ajudar essas empresas a se financiarem, se capitalizarem de uma maneira que não era exclusivamente através de equity, né? Empresas startups, até então, aquele momento, né, e até há pouco tempo no Brasil, viviam essa situação de 40 anos atrás dos Estados Unidos, tinham poucas alternativas de financiamento, né? Você acabava ficando restrito à opção de efetivamente vender participação da sua empresa para fundos, investidores estratégicos, outros tipos de investidores, porque você tinha uma dificuldade de acesso a capital de outras maneiras, né? A gente tem uma dificuldade no mercado financeiro, de maneira geral, né? O mercado bancário, que não está ainda preparado para conseguir analisar essas empresas que são as startups e estruturar dívidas que cabem dentro do modelo delas, né? Então, a gente está falando aí de empresas que são inovadoras, né, que têm um ritmo de crescimento muito alto pela natureza do que elas fazem e por quanto elas estão revolucionando ali o mercado, e isso, em geral, envolve, primeira coisa, uma queima de caixa muito grande para sustentar esse crescimento, né? Então, você acaba tendo empresas aí sem histórico de lucratividade, e para quem não entende de startups especificamente e não tem um expertise específico de analisar os números dessa empresa e o plano de negócio deles, fica muito difícil entender como é que essa empresa vai efetivamente pagar essa dívida, né? Então, é uma análise que requer um pouco mais de um expertise específico, e é uma análise também que requer um pouco mais de tempo, né? Eu falo, não é um sistema de computador que você consegue botar ali os números e te diz se aquilo é creditworthy ou não, né? Tem uma complexidade um pouco maior, que acho que os bancos e a maioria dos credores ainda não estão preparados para esse tipo de produto, né? A outra ponta também, que eu falo que não é uma coisa específica de startups, mas eu acho que é uma tendência muito grande no mundo financeiro como um todo, né, no mundo de negócios como um todo, a gente está falando de empresas que são muito asset lights, né? A gente ainda vê ali o modelo de dívida tradicional dentro dos bancos, né, muito focado em garantias reais. E aí a gente está falando de empresas que têm ativos fixos, que têm terreno, que têm maquinário, que têm cash collateral, que tem um monte de outras coisas que elas conseguem dar para estruturar essas dívidas dentro dos bancos, né? E as startups, não é nem questão do estágio de desenvolvimento que ela está, não é questão dela ser nova, ainda ter 2, 3 anos de vida no mercado, é questão que é o modelo delas, né? São empresas que vão faturar uma hora 400, 500 milhões de reais e vão continuar não tendo ativos reais para conseguir dar em garantia, né? Então, acho que a gente entra um pouco nesse processo em que faltam um pouco os pilares do que o mercado de crédito tradicional está acostumado a usar. E o que a gente vem fazer é trazer uma solução para isso, né? Então, achar um modelo de financiamento através de dívida, que a gente consiga financiar essas empresas de uma maneira não dilutiva, né? Deixando bem claro que nas empresas, startups do ecossistema de maneira geral do Venture Capital, né, e o ritmo de crescimento que eles têm, e o nível de investimento que elas demandam, você muito raramente vai ver uma empresa que vai efetivamente sobreviver só de Venture Debt, tá? O Venture Debt, ele tem um valor representativo, mas em empresas que gastam a quantidade de caixa que esse pessoal gasta, você se bancar exclusivamente através de uma dívida
tende a não ser viável, ou tende a não ser a melhor opção. Então, o Venture Debt, na verdade, ele é uma opção de financiamento complementar ao equity, né? Então, a ideia é que você consegue continuar captando volumes de dinheiro relevantes, né? Para fazer ali o seu business plan, para fazer aqueles crescimentos de 100% ao ano, 200% ao ano que a gente vê por aí, só que você faz isso de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira em que você consegue se financiar, mas ao mesmo tempo você não dilui os sócios excessivamente, vendendo participação na empresa em estágios muito iniciais, que a gente sabe que tende a ser uma venda cara, né? Então, a gente vem aí para trazer esse equilíbrio do produto, né? A maneira que a gente pode ajudar essas empresas, né? O Venture Debt, ele tem valor em dois momentos diferentes, né? E o valor dele tende a ser sempre não dilutivo, né? Realisticamente, para uma startup ou honestamente para praticamente qualquer empresa, é muito mais confortável você ter o investimento em equity, que você não tem previsão nenhuma de saída de caixa, né? O dinheiro entra e ele sai quando você tem um evento de liquidez, né? Você não tem que planejar ali no seu fluxo de caixa, pagar ali a taxa de juros, pagar as PMTs, né? Ele é muito mais confortável, mas ele vem com downside, né? Vem com downside de que você ali que está montando o seu negócio é obrigado a vender um pedaço do seu negócio por isso, né? Então, a ideia é a gente conseguir dar um valor de financiamento e que a gente consiga manter um pouco mais de controle dessas empresas na mão dos empreendedores e até um pouco mais de valor também na mão dos investidores que entraram no começo e que toparam maior risco ali dentro do negócio, né? Então, essa é a grande proposta de valor. E a gente traz essa não diluição através de duas maneiras, né? Dois momentos em que a gente pode ajudar a empresa, né? O momento mais tradicional lá fora, que é uma coisa que acontece muito pouco aqui no Brasil ainda, mas é o modelo, digamos, como o Venture Debt é estruturado, grande maioria dos lugares, uma grande maioria das vezes fora do Brasil, ele alavanca a própria rodada do empreendedor, né? Então, você fala do empreendedor, de uma empresa que está captando aí 50 milhões de reais, ele tem duas opções, né? Ele pode captar 50 milhões de reais exclusivamente em equity e vender lá, digamos que também 50% da sua empresa, ou ele pode captar 30 milhões em equity, 20 milhões em dívida, ele tem os mesmos 50 milhões disponíveis para bancar o crescimento dele, só que ele só se diluiu naqueles 30 milhões que ele efetivamente vendeu, né? Então, acho que isso aqui, o que acontece nesse momento, né? Nesse momento, você não se dilui no estágio A, em que sua empresa fatura ali os seus 100 milhões de reais, mas você consegue efetivamente botar esse dinheiro para trabalhar, tanto do equity quanto da dívida, para efetivamente vender a próxima porcentagem do seu negócio num valuation ainda mais robusto, né? Então, é um jeito que você levanta o dinheiro no momento de uma maneira equilibrada, né? E a outra maneira que a gente entra também é entre as próprias rodadas, com essa mesma visão de aumentar o valuation da empresa, né? Então, na hora que a rodada é o momento certo, né? E tem momentos certos de rodada que envolvem vários pontos estratégicos da empresa e ela está no ponto certo com algumas coisas, né? Operacionalmente também. Esse é o momento certo da gente entrar junto com a rodada. Tem uma outra situação também, que é uma empresa que está num ponto de inflexão muito grande, né? Então, a gente às vezes sabe que tem uma empresa ali que o caixa está ficando um pouco mais baixo, mas ela sabe que ela está terminando de desenvolver um produto, tem um MVP para fazer, tem um cliente grande que ela está no pipe ali, que ela vai fechar e que vai mudar a situação de faturamento dela. Tem algumas coisas importantes que podem estar acontecendo dentro dessa empresa, que de repente 6 meses a mais, um mês a mais de pista, faz com que o posicionamento dela, a hora que ela for fazer essa negociação, dê para ela um valuation muito mais atrativo, né? Além do que negociar, pedir dinheiro quando você precisa de dinheiro e quando você está com o caixa muito apertado, tende a ser horroroso para suas condições de negociação, né? Então, assim, conseguir negociar com um pouco de segurança de caixa, de fôlego, saber que você pode fazer aí o seu roadshow falando com várias empresas, tomar o seu tempo para fazer a negociação certa, também traz um valor muito agregado para a empresa no momento que ela está fazendo a captação, né? Poder fazer isso com calma e não ser forçado a fechar o primeiro deal, porque seu caixa não vai fechar daqui 2 meses, tem esse valor agregado também, vamos dizer, intangível aí, né? Então, essas são as duas situações em que o Venture Debt entra, tá? Uma coisa muito importante para falar do Venture Debt, eu acho que é aquele ponto que eu levantei um pouco no começo, de Venture Debt, vamos ser honestos, é dívida, tá?
tem que ser repaga durante o período determinado da dívida, né? Então, vão ter saídas de caixas da startup, né? E para isso, a gente fala que não necessita, a gente não necessita e a gente não entende que a empresa precisa estar tranquila de já estar positiva, tá? A gente entende que não tem problema nenhum uma empresa que tem ali ainda um EBITDA negativo, que ainda está investindo no crescimento, tomar dívidas. O importante dessa empresa, ela está num estágio de desenvolvimento em que ela tenha uma tranquilidade a respeito do seu desempenho operacional. Querendo dizer o quê, né? Uma coisa é você efetivamente ter um EBITDA negativo ali de 30% ao ano, quando você está crescendo 100% ao ano, e você, obviamente, está usando esse dinheiro para investir nesse crescimento, né, para bancar essa curva, mas tem uma outra coisa também que é, bom, talvez, se eu não estiver crescendo 100% ao ano e eu estabilizar minha empresa como ela está agora, eu tenho um negócio lucrativo, porque eu tenho um produto lucrativo, eu tenho uma retenção boa de clientes, eu tenho uma base boa de clientes. Eu efetivamente, os números que eu estou mostrando hoje operacionalmente negativos, eles só são reflexo dessa minha estratégia de alto investimento para manter essa curva de crescimento, né? Então, é uma empresa que a gente acha que está no ponto certo de poder tomar uma dívida, porque ela pode se bancar de pensar em outras futuras captações e em outros crescimentos aí e melhorias dela da taxa de EBITDA do jeito que ela está. Mas, se ela for uma empresa que começar a não entregar, digamos, o plano, ela sabe que ela é uma empresa saudável, que ela é uma empresa que fica de pé e que ela consegue honrar com essa dívida, né? Então, isso é uma parte importante em que a gente sempre coloca que dívida tem hora certa, né? Dívida não é o produto certo para você fazer MVP. Dívida é produto certo para você fazer scale-up, né? Então, depois que você já tem realmente o seu produto testado, que você já sabe esses números do seu unit economics, que você já tem essa segurança a respeito do seu produto, da sua empresa, aí você está num momento em que você deveria olhar seriamente para a opção de dívida, né? E eu falo, bom, vocês aqui da FEA, né, devem ter escutado eternamente dentro de aulas, né, os passados ou os atuais, existe no mundo de finanças uma certa obsessão por estruturas ótimas de capital, custo de capital, né? Quantas aulas não tiveram aí em finanças que você estava discutindo isso e modelos diferentes de você calcular, equilibrar? O mundo de startup ainda não está nesse ponto. Eu falo o mundo de startup, acho que até pelo fato de que não existiam possibilidades de financiamento através de crédito até recentíssimo, né? Um pouco mais de um ano atrás, isso não era uma preocupação constante dentro das empresas, né? Mas a gente fala que é uma boa prática que tem que vir para todas as empresas, né? Então, a partir do momento que você está nesse ponto que a gente fala que é uma confiança operacional ali dentro, né, dos seus unit economics, do quão saudável a sua empresa é, a partir daí tem que ter uma obsessão interna a respeito de estrutura de capital, né? E assim, o pessoal no Brasil às vezes pensa muito em dívida como, nossa, faltou caixa, preciso pegar uma dívida para resolver o problema do meu caixa, né? Tende a ser uma coisa um pouco imediatista, um pouco, deixa eu ir aqui para resolver uma coisa de curto prazo, né? Mas a gente sabe que grandes empresas e efetivamente assim o jeito certo de você olhar para a dívida, que é isso que a gente vem tentando fazer, e a gente tem um trabalho muito próximo com os empreendedores a respeito disso. Dívida, na verdade, é planejamento estratégico, né? A hora que você senta lá atrás para fazer o seu planejamento estratégico, pensar na sua curva de crescimento, ver quanto dinheiro você vai precisar para se financiar no próximo ano, 2, existe uma discussão interna de qual é a maneira certa de eu me financiar para isso, né? E tem diversas maneiras que o empreendedor pode escolher se financiar, e dívida com certeza é uma delas, e ela é certa em muitas ocasiões, né? E acho que uma ocasião clara é nesses modelos em que, nos momentos em que está acontecendo uma mudança muito grande, né? Está nesse ponto de inflexão, porque a dívida efetivamente te traz muito valor, né? A gente está falando de você ter a opção de negociar um valuation de uma empresa de 100 milhões de reais hoje, ou talvez segurar 6 meses, um ano e conseguir um valuation de 150, 180, né? Porque se você faz um MVP de um produto muito bem sucedido e você consegue fazer um MVP de um produto em 12 meses, você efetivamente consegue mudar muito a realidade do que você está negociando com os investidores e do que eles enxergam de risco dentro da sua empresa, né?
Então, esse é um momento. Eu falo, tem muitas coisas também que tem usos certos para equity e tem alguns usos certos para dívida também, né? A gente fala muito na questão a respeito de empresas de IoT, né? Faz sentido você gastar um dinheiro de equity, que a gente sabe que custa uma fortuna, para comprar um commodity de um produtinho de chip que você compra na China? Não faz, é o melhor uso de um dinheiro com esse tipo de custo? Definitivamente não, né? Definitivamente tem estratégias de financiamento melhor para você usar para esse tipo de produto também, né? Então, mesmo uma empresa que às vezes não esteja nesse ponto de inflexão, às vezes tem pontos interessantes de uso desse dinheiro, né? Um caso que a gente teve interessante, na verdade está tendo interessante, é uma empresa que quer dinheiro de dívida exclusivamente para bancar marketing online, né? Empresas que têm marketplace ou que trabalham com vendas diretamente online, eu até falo, nem todas olham para isso, mas o jeito certo quase de você encarar um marketing online é como custo, né? E não nem como despesa, porque é aquela coisa, para cada R$ 1 que você gasta, você tem ali a sua continha de mais ou menos quanto é que você consegue gerar de volta de receita, né? É um custo variável ali que você consegue colocar. E realmente, hoje, marketing online é um commodity, né? Você comprar um advertising aqui ou ali, tipo, é uma questão de quem está pagando, quem está aparecendo mais vezes. Então, assim, esse cara veio atrás da gente com esse pleito, né? Que ele queria um fundo específico para investir no marketing online, que ele não queria gastar o equity dele para investir no marketing online, que ele entendia ser um mau uso desse dinheiro caro, né? Para um produto que ele entendia ser bastante mais comoditizado, né? E preferia gastar o dinheiro do equity na contratação de pessoas, no investimento ali na tecnologia dele, que obviamente são coisas de mais valor agregado, digamos assim, né? Então, acho que a proposta realmente da dívida é trazer essas flexibilidades. Acho que o Brasil sempre foi muito carente, né, de opções de financiamento, principalmente para startups, né? O Brasil vem de um histórico de dívidas muito caras, de estrutura de dívidas muito rígidas, né? Principalmente comparado com dívidas que você vê no resto do mundo. O Brasil ele é um pouco enrijecido e a gente vem muito para tentar olhar para essas oportunidades dentro das startups, né? E eu falo, a gente está aqui para achar essas soluções para esse mercado. A gente faz dívidas super estruturadas, super tailor-made. A gente tem possibilidade de fazer inúmeros usos da dívidas e inúmeros modelos, desde estruturas de pagamento até finalidade do dinheiro. A gente realmente vem com essa cabeça de ajudar a fazer essas estruturas de financiamento para essas startups que a gente entende que são muito underserved no mercado, né? Que nem eu falei, o mercado nos Estados Unidos, gigantesco, 40 anos, né? A pergunta não é quem fez venture debt, a pergunta é quem não fez venture debt no mercado americano, né? Praticamente todas as grandes empresas que alguém conseguir pensar o nome aqui do mercado de VC, do mercado de tech, com certeza passaram por uma ou mais rodadas de venture debt, tá? E até nos Estados Unidos, tem quase uma estatística, é quase uma regrinha, né? Eles tendem mais ou menos a fazer uma porcentagem de 20% de dívida para 80% de equity. Isso se repete com alguma frequência na grande maioria das empresas, tá? E hoje, de todo o dinheiro que circula no ecossistema de venture capital americano, 20% dele realmente é dívida. E a maioria dos deals tendem a ser alavancados através do venture debt de alguma forma, né? Então, tem grandes casas lá fora fazendo esse tipo de estrutura, desde empresas, eu falo, dando cheques de $1 milhão, que nem a gente dá cheques de R$ 1 milhão, para empresas que faturam 3, 4 milhões de reais, e você vê operações lá fora de venture debt, aconteceu uma agora na pandemia com o Airbnb, que foi uma operação de quase 3 bilhões de dólares de venture debt para o Airbnb, né? O Airbnb estava naquele modelo que ele estava pronto para fazer ali o IPO dele, né? De repente veio a pandemia, e ele, obviamente, naqueles modelos com aqueles indicadores ruins que ele estava naquela época por toda a situação do Covid, né? Ele entendeu que não era vantajoso efetivamente captar um equity por qualquer forma que fosse, né? Seja um IPO, que com certeza ia ter sido um desastre, ou captar um equity com fundo, e eles fizeram essa opção por captar essa dívida para carregar eles até o IPO, que eles anunciaram agora umas 2 semanas que eles estão retomando. Mas foi um venture debt de 3 bilhões de dólares, né? Então, a gente, obviamente, fala que esse produto, ele
não tem muito barreiras, ele consegue, assim, suprir todo o tamanho e todas as etapas da cadeia aí de startups, né? A gente aqui no Brasil Venture Debt, o que, que a gente faz, né? Nós somos hoje o único fundo no Brasil dedicado a esse produto, né? Então, a gente vê alguns movimentos de mercado querendo começar a testar a água, né? Botar um pezinho, olhar a possibilidade de um deal aqui ou ali. A gente tem hoje um fundo de 140 milhões de reais exclusivo para fazer esse tipo de produto, tá? Então, a gente tem uma equipe hoje, 6 pessoas focadas exclusivamente nessa específica função de achar deals e estruturar deals focados em venture debt, né? A gente faz cheques entre 1 milhão e 13,5 milhões de reais, tá? Então, a gente também vai dar um range muito grande. Eu falo, tem cheque de 1 milhão para a empresa que fatura 3, e tem cheque também de 13 para a empresa que fatura 70, 80, 90 milhões de reais, que a gente tem casos também de empresas que a gente olha. Uma coisa importante do Venture Debt de entender, dentro do processo dele ser tailor-made para startups, né? Ele tem uma composição muito importante no retorno dele, né? Uma característica muito importante. O Venture Debt, ele tem um retorno fixo com um retorno variável. Então, tem um pedaço da dívida dele que realmente lembra muito uma dívida bancária. Tem taxa de juros pré-fixada, tem carência, tem prazo de pagamento, tem tudo isso, né? E a gente tem um segundo pedaço dele, que é uma taxa variável. Por que isso, né? Ele existe por algumas razões. A primeira razão é a seguinte, né? Para a gente cobrar o quanto a gente imagina que é o valor justo de se cobrar numa taxa fixa para um risco de startup, a gente vai cobrar uma taxa muito alta e a gente vai pesar muito nessa empresa em desembolsos que a gente sabe que são fixos e que estão ali. Então, a empresa passando por um período um pouco ruim ou algum período ali de instabilidade, ela está ali com aquele valor de pagamento, aquela responsabilidade feita muito relevante. Então, o Venture Debt, o que ele faz? Ele dá uma diminuída nesse valor fixo que a empresa vai ter que pagar, né? Dá uma suavizada nisso e coloca parte do nosso retorno como investidores no variável. Que quer dizer que a empresa paga quando ela tem confiança de que ela tem caixa para nos pagar. Então, você tira um pouco do peso ali do dia a dia, do empreendedor, do CFO, ficar olhando aquele número e ficar pensando naquele número que é bem maior do que ele gostaria ou poderia pagar ali sentado na previsão de fluxo de caixa dele, tá? Então, a gente coloca um pedaço desse nosso retorno no variável, pode vir de algumas maneiras. A maneira mais tradicional é através do que a gente chama de um equity kicker, tá? Nos Estados Unidos, isso é feito através de warrants. Os warrants, basicamente, são umas opções de compra que o fundo tem direito dentro da empresa, que ele pode efetivamente exercer, e aí ganhar o upside no valor, na valorização dessas cotas da empresa, né? O nosso modelo, particularmente, por restrições, vamos dizer, um pouco burocráticas, a gente faz um modelo diferente, em que a gente também faz um kicker baseado no valuation da empresa, né? Então, ele é balizado no valor do equity do negócio, mas ele acontece em uma única vez e ele não é conversível. Então, a gente efetivamente ganha um bônus, um cash bônus da empresa quando existe esse evento de liquidez, tá? Mas, que nem eu falei, a gente aqui é bem com uma visão de fazer coisas tailor-made, fazer coisas a 4 mãos com o empreendedor. Então, a gente tem outros modelos também de estruturação de dívida, né? A gente pode, por exemplo, fazer o que a gente chama de royalty kickers, né? Que em vez de eu cobrar esse variável em cima de um evento de liquidez, a gente pode acordar uma porcentagem da sua receita que é paga todo mês. O que quer dizer que é o seguinte, você tem um mês pior, você tem um desembolso de caixa menor, você tem um mês maior, que é quando você tem um pouco mais de segurança, você tem um desembolso um pouco maior, e a gente entra num pedaço do risco também com a empresa, de que, bom, se a empresa entregar seu plano de negócio, for super bem sucedida, ela vai pagar o valor X. Mas se por alguma razão a empresa encontrar alguns solavancos aí no meio do caminho e não entregar o plano, o valor que ela tem que nos pagar é menor. Então, pesa menos ali sentado no fluxo de caixa dela, né? Então, a ideia realmente do Venture Debt é conseguir fazer essas coisas bem características para se encaixar no que é a realidade da startup, né? Então, esses deferred payments, acho que a gente pode chamar, ou esses pagamentos aí proporcionais, né? É uma coisa importante. A gente também trabalha com estruturas de garantias que a gente entende caber nas startups, né? Então, a gente entende que garantias reais não é uma opção.
A gente entende que modelos de dívida que a gente vê infinitos por aí, em que o pessoal pede 100% de cash collateral sentado ali no negócio, não é uma opção de dívida justa, viável, ou que faça nenhum sentido. Então, a gente olha realmente para olhar o que tem de valor dentro dessas empresas, que a gente enxerga que tem valor e que a gente consegue estruturar garantia, e aí precificar algo justo entre o risco da empresa e o risco da garantia e a qualidade da garantia que a gente tem. Então, a gente está aí já investindo 1 ano, a gente tem mais ou menos uns 60 milhões investidos, e a gente está agora num processo de finalizar agora os investimentos na nossa carteira, e temos um ano aí mais ou menos pela frente para a gente fazer mais alguns desembolsos, e a nossa ideia realmente é isso, acho que com esse produto é conseguir fazer essas estruturas bem de acordo com a necessidade das empresas, né? A gente realmente é muito cabeça aberta de sentar e de pensar a solução. A estrutura que a gente tem hoje, através do nosso fundo, ela é super flexível. Então, eu realmente posso montar instrumentos de dívidas diferentes, eu posso montar estruturas de pagamento diferente. Então, fazendo sentido para o case da empresa, para o uso do dinheiro, para o que está acontecendo, é o tipo de coisa que a gente está super disponível para conversar e pensar a quatro mãos. Obrigada, Gabriela. Abrir a perguntas. E aí, pessoal, pode mandar pelo chat ou quem se sentir à vontade para abrir o microfone também. Eu também vou deixar um link de um form para quem quiser mandar perguntas mais anônimas também. A gente vai estar de olho aqui para atender a todos. Bom, enquanto não chega nenhuma, queria começar abrindo aqui essa parte das perguntas e perguntar para você, Gabriela, como que tem sido a recepção e a procura das startups por esse modelo de venture debt aqui no Brasil? Tem aumentado muito. Eu falo, a gente começou em agosto de 2014, 2019 sendo os primeiros, né? E ninguém nem sabia o que era venture debt. Literalmente, tá? Nem empreendedor e, honestamente, nem gestor de fundo de venture capital sabia o que era venture debt. Eu bati uma época lá que eu conversei com absolutamente todos. Tinham, obviamente, alguns que estavam um pouco familiarizados com o modelo americano, mas tinham muitos que também nunca tinham se familiarizado, porque nunca tinha tido a necessidade, porque não existia aqui no Brasil, né? E acho que aos poucos a gente conseguiu consolidar um pouco o que é o produto, mostrar um pouco esse produto para o mercado, né? E a demanda vem crescendo bastante. Acho que o pessoal está começando a entender o que é o produto. E, obviamente, uma das coisas um pouco interessantes que aconteceu aí, né? Primeiro é o seguinte, a situação da taxa de juros de quando a gente começou para hoje mudou radicalmente, né? Então, obviamente, hoje a gente consegue soltar propostas melhores do que o que a gente soltava lá no comecinho. Então, acho que isso, com certeza, também começou a aumentar a atratividade, o pessoal começou a olhar com menos preconceito de achar que dívida no Brasil era sempre cara, que era um absurdo. Hoje não é, hoje tem dívida de valores acessíveis, né? Valores que eu entendo são justos ao risco dos negócios, tá? E a outra coisa que aconteceu é que o Covid deu um pânico geral no mercado, que todo mundo começou a ir atrás de crédito, né? E nesse modelo todo mundo começou a pensar em estruturas para ganhar um pouco de segurança financeira. E o produto ficou muito mais conhecido durante esse período. Foi um período em que muita gente começou a procurar alternativas de financiamento e conheceu. O nosso dificuldade lá no começo, ela era uma dificuldade que é um pedaço, acho que se a gente tem alguma dificuldade hoje para falar, é ela que é uma dificuldade um pouco cultural, né? Cultural e de conhecer. É primeiro o pessoal saber que o produto existe, quando o empreendedor for pensar em se financiar, que venture debt esteja no topo da mente dele, né? E não só pensar exclusivamente na alternativa de equity. Mas a outra parte também de explicar o que é o produto, desmistificar um pouco o que é. Falo, todo mundo que entrava comigo virava e falava, tem kicker? Não quero nem conversar a respeito de kicker. Falou, não, me dá 5 minutos, deixa eu te explicar como é que funciona o nosso kicker, que você vai. Porque o pessoal tinha uma sensação de que o kicker ia comer 10% do equity do negócio dele na empresa, né?
Não é, é coisa de 0,5% do equity da empresa, dependendo do negócio, em um único evento de liquidez. E aí, a hora que as pessoas começaram a entender um pouco mais como é que é o produto, acho que essa barreira foi quebrando aos poucos, né? E hoje o mercado está bem mais informado. Então, hoje a gente tem um nível de demanda bem alto, tá? O nosso pipe roda rápido e com bastante deals, mas assim, que nem a gente fala, tem algumas características importantes do deal, nem todo deal tá no momento certo para levar um venture debt, né? Então, isso faz um pouco parte da nossa análise ali no momento, né? E acho que tem um pedaço muito nosso ali de fazer esse trabalho junto com o empreendedor, porque a maioria deles ainda não pegou uma dívida que seja relevante, né? A maioria tem ali uma dívida de capital de giro de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, que tem ali com o banco dele, e que ele coloca ali meio para organizar uns casamentos de caixa, mas a maioria não tomou dívida significante, né? Então, pensar nessa dívida junto, quebrar um pouco esse paradigma aí de um cara que está pegando a primeira dívida de valor relevante no balanço, é o que a gente tem feito aqui, e honestamente, assim, desde que a gente começou a operar, a mudança é de água para o vinho, mas a gente anda tendo cada dia mais demanda. Perfeito, obrigada pela resposta. A gente tem algumas perguntas aqui no chat também. Gui, você pode ler, por favor? Claro. Vou começar pela do José. Ele está perguntando qual que costuma ser o momento ou contexto, até o grau de maturidade mais corriqueiro das startups que buscam venture debt. Tá. Assim, a gente tem de tudo, tá? Assim, a gente realmente, como eu falei, como a gente tem cheques muito diferentes, né? Um cheque de 1 milhão de reais, obviamente é muito diferente de um cheque de 13, a gente tem um range muito grande de startups que procuram, tá? Acho que a coisa mais importante a respeito do que é o momento certo, né, da startup, é aquele ponto que eu falei a respeito do estágio que ela tá. Né? Empresas que ainda estão montando produto, querendo provar produto, fazendo MVP, não é o momento. Né? O momento certo é a partir do momento que você está escalando o seu negócio. Aí é o momento de você tomar uma dívida, esse é o momento em que a gente vai agregar muito valor para o seu negócio, né? Então, tem horas certas, tem a hora certa em que o anjo é certo, tem a hora que é o fundo, tem uma hora que você tem que ir para o IPO ou que você tem que ir para um M&A, porque no seu mercado o jeito de você passar para a próxima fase é o M&A, né? Cada um tem o seu estágio e tem a hora certa. A hora certa do Venture Debt, ela começa ali nesse estágio em que a empresa já tem algum nível de segurança operacional, tá? Que já até aproveitando esse gancho, o Marcos ele perguntou qual o nível de maturidade financeira uma pequena empresa precisa estar, então, para cogitar entrar no venture debt. Olha, assim, né? Esse é o negócio. Pegar crédito, você precisa ter uma certa organização financeira, pelo menos, né? A gente possivelmente é um pouco mais exigente até nessa questão financeira do que um fundo tradicional de venture capital, né? Até porque a gente precisa ter um pouco mais de controles, como a gente tem essa preocupação aí do desembolso, fluxo de caixa é uma coisa muito importante para a gente. Então, assim, a gente pede das empresas business plan, a gente pede ali obviamente, balanços, DREs, informações financeiras, e a gente se preocupa muito, sim, com a qualidade das informações financeiras que a gente recebe. Então, assim, empresas que a gente vê que a qualidade é ruim, que os controles são ruins, tendem a ser empresas que a gente já descarta. Então, ter algum tipo de maturidade de controle financeiro, principalmente interno, é importante, tá? E não é importante só para a gente, vai ser importante para todos os credores, né? Que tendem a querer um pouco mais de informação financeira robusta. Então, isso é uma coisa que é, sim, importante para a gente. A gente não tem problema nenhum em rever junto, em melhorar os números no decorrer do caminho. A gente faz due diligence em todas as empresas antes da gente fazer o desembolso, até porque a gente sabe que o tipo de negócio que a gente faz são empresas que tendem a ser menos organizadas, né? Então, startup, por mais organizada que seja, em geral, tem altos problemas ainda de controle, né, comparado com empresas maiores. Então, a gente faz, sim, essa parte da due diligence, mas a confiabilidade da informação já ajuda a gente na análise positiva. Maravilha, obrigado pela resposta. Seguindo aqui, então, a gente vai para a pergunta do Gabriel. Ele perguntou como que foi a captação de investimento para constituir o fundo. Ixi, essa é uma história.
Então, o negócio é o seguinte, tá? Isso começa em junho, julho de 2017. Faz as contas, tá? Demorou 2 anos quase para ficar de pé. O que que acontece? A gente, na verdade, nasce oficialmente dentro de um edital do BNDES. E o edital do BNDES é para lançar esse primeiro fundo de Venture Debt no Brasil. E o acordo é que o BNDES faz um match de 1 para 1. Então, a gente tem que levantar R$ 1 no mercado e o BNDES faz esse top-up, né? Isso é uma maneira da gente conseguir um fundo com um pouco mais de robustez, né? Para ter um pouco mais de dinheiro, para conseguir fazer operações maiores, e também, falo, quando eu dou operações maiores, são operações menos arriscadas, né? Porque são empresas maiores, são empresas mais estruturadas. Foi um jeito da gente conseguir chegar num valor para equilibrar um portfólio. E aí, o que aconteceu? A gente, passou por edital do BNDES até sair resultado, passado diligência do BNDES, a coisa arada toda. A gente começou a captar esse fundo, deve ter sido setembro de 2018, tipo 2 meses antes da eleição. Então, basicamente, a gente não captou nenhum centavo nesses 2, 3 meses aí iniciais em que a gente estava fazendo a captação. Falamos com muita gente, muito family office, alguns grandes investidores, né? Sempre conversando com todo mundo, mas a gente não teve muitos nãos, mas a gente também não tinha tido nenhum sim. E aí passou a eleição, ali em novembro, né? Dezembro sempre um pouquinho complexo. 15 de janeiro, a gente fechou uma captação com o primeiro closing com R$ 60 milhões, em que a gente tinha aí dentro já. A gente tinha o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Bossa Nova fez um investimento âncora também no fundo, a XP Asset fez um investimento âncora no fundo. A gente conseguiu 2 high net worths, 2 family offices, então a gente conseguiu um pool, vamos dizer, diversificado de investidores, mas foi um processo longo, a gente deve ter batido aí, principalmente pela época muito ruim, né, fala investir em produto novo e líquido no meio do negócio das eleições, né, devia ser, todo mundo estava ali arrumando a liquidez da melhor maneira possível, esperando o que estava acontecendo, que ninguém sabia muito qual era o outcome ali. E eu sei que a gente gastou muito sapato, mas a gente conseguiu fechar 3 grandes âncoras, né? E aí o resto a gente conseguiu vir de certa forma mais natural. Aí a gente já estava mais pronto, o fundo já sabia que ia acontecer, a gente já estava ali gerando pipe, e aí a gente conseguiu chegar ali nos 140 milhões. Maravilha. Acho que deu para explicar bastante sobre a história. Indo então agora para a pergunta do Fernando, ainda relacionado um pouquinho sobre captação, ele fala das taxas, né? Que elas variam muito dependendo da estrutura desenhada e das garantias dadas. Ele quer saber, né, se tem essa variação. E também Tá. se você pode dar uma taxa, um range, que essa taxa pode variar. Tá? A taxa para as empresas que tomam a dívida realmente variam muito por várias razões, tá? Primeira razão, obviamente, é o tamanho do negócio, o risco do negócio, a qualidade da garantia, né? Então, isso já traz um range grande, né? A gente fala com várias empresas de níveis bem diferentes. A segunda coisa é que a gente trabalha no risco no fixo com variável. E a gente é debt, mas a gente também é venture. E a gente não tem problemas em reorganizar, por exemplo, as estruturas de taxa fixa com taxa variável. Então, tem empresas que são mais conservadoras e preferem ali ter a taxa fixa e saber o que está acontecendo. Tem empresas e empreendedores um pouco mais agressivos que preferem jogar a taxa no mínimo possível e jogar o variável mais alto, né? E entrar mais no risco também. Então, varia bastante. Assim, qualquer coisa entre 1% e 2,2% ao mês, a gente já soltou tudo. Mais o kicker, tá? Não, perfeito. Acho que a pergunta do Marcos agora se relaciona um pouquinho com a que veio um pouco antes, que ele fala, normalmente a captação de recurso para o fundo vem de gente que quer conhecer essa modalidade ou é tranquilo pegar dinheiro de uma família rica que não conhece? Olha, esse é um negócio complexo, né? Assim, de maneira geral, acho que a gente conseguiu captar um fundo para um produto sem track record é das coisas mais difíceis de você fazer no mundo.
tá? Eu brinco que esse negócio de captação de fundo, ele tem um problema de ovo e de galinha, né? Você precisa ter track record para captar dinheiro, mas você precisa de dinheiro para conseguir gerar o seu track record, né? Então, você vira ali, às vezes, tem muito fundo que morre na praia fazendo isso. Então, com certeza, a hora que você está fazendo um fundo que não tem track record, e não só não tem track record nosso como gestor desse tipo de produto, como não existe track record desse produto no Brasil, né? Porque ninguém tem informações a respeito específicas, por exemplo, de inadimplência, de dívidas desse mercado, de quantidade ou estatística para execução dos kickers, tem N coisas ali que são variáveis que a gente aqui também tá aprendendo, né? E estamos gerando essa informação. Realmente requer um tipo especial de investidor, né? Não é todo investidor que topa isso. Tem alguns fundos, algumas famílias, alguns todos que já nem conversam, né? Tem um monte de gente que fala, eu nunca sou o primeiro fundo, eu nunca sou o primeiro produto, nem discutam, mas você tem gente mais tomadora de risco, né? Você tem gente que gosta de coisas novas. O perfil do cara que investiu na gente, bom, obviamente a gente tem um BDMG que cai numa, e o BNDES, né, que cai numa caixinha um pouco diferente, né, que são governamentais. Do outro lado, a gente pega, por exemplo, uma XP e uma Bossa, são duas empresas bastante inovadoras, né? A XP com muita experiência na área de crédito, a Bossa com muita experiência na área de VC, e os dois interessados em olhar produtos ali dentro dessas categorias de investimento deles, que tivesse ali um produto inovador e que tivesse uma estrutura ali diferente. Na outra ponta, os family offices que a gente tem e o pessoal que entrou é o pessoal que já está acostumado com o venture capital no momento, tá? Foram os primeiros que entraram e que entenderam que o venture debt, como classe de ativo, era uma alternativa com uma exposição ao mercado de venture capital, com potenciais bons de upside, mas que tinha um downside protection através das garantias, através dos períodos mais curtos de investimento, através ali de diluição do risco total do dinheiro, já que as PMTs são pagas aos poucos, né? Então, existe ali uma diluição natural da coisa. O que a gente tem muito de característica, e que eu acho que é um ponto importante, todos os nossos cotistas compraram muito a ideia do produto e são muito parceiros, né? Então, mais da metade dos meus cotistas senta no meu comitê de crédito, pelo menos como ouvinte, tá? Todos eles, a gente tinha um cheque mínimo que a gente pedia para sentar como ouvinte no comitê, e grande maioria deles fizeram esse cheque mínimo para sentar no comitê, todos com a intenção de conhecer o produto, de entender. É um pessoal bem participativo, então a gente tem debates muito interessantes ali no comitê, que o pessoal realmente participa, e eu falo que eu sou provavelmente uma das únicas... um dos únicos fundos que, quando eu converso com os meus cotistas, é óbvio que ele quer saber rentabilidade, como é que está indo, como é que não está, mas a gente gasta muito mais tempo discutindo o produto, discutindo como é que a gente está se posicionando, as oportunidades, pipeline, porque acho que todo mundo tem um pouco essa ideia de entender esse produto um pouco mais a fundo, entendendo que ele é um produto de potencial bem alto aí para o portfólio deles. A gente está sendo cobaia de muita gente. Obrigada, Gabriela. A gente tem uma pergunta da Gisela aqui também. Como que é o processo de seleção das startups para esse tipo de crédito? E se vocês focam em algum segmento? Ela também comentou que gostaria de conhecer o negócio mais a fundo, porque ela atua como mentora de startups, e se ela poderia marcar uma call com você depois, e aí você disponibilizando algum meio de contato, a gente pode deixar aqui no chat também, para quem quiser conversar um pouco mais. A gente conversa depois passa o seu e-mail aí que a gente fala o oi. Mas, assim, de maneira geral, a gente tem um site, então, as empresas que... qualquer empresa pode entrar ali, preencher um formulário, a gente recebe isso, a gente olha um pouco ali os nossos critérios, passando nesses critérios, a gente agenda um call, aí a gente agenda um call para entender um pouco mais a fundo o negócio, vamos pedir um pouco mais de informações, então aquela coisa dos demonstrativos financeiros, business plan, pitch deck, vai querer mais alguns detalhes, provavelmente vamos ter mais uns 2 calls aí de follow-up para a gente tirar dúvidas, e aí a gente estrutura uma proposta ou não, né, dependendo do que for o nosso assessment aí do negócio, né, mas esse é o caminho, digamos, para qualquer pessoa, mas realisticamente o nosso pipe ele é muito mais gerado por indicação, relacionamento de mercado, do que efetivamente de empresas que fazem ali um cold call com a gente através do site. Mas qualquer empresa que tenha interesse pode passar por ali.
É um processo bem pessoal, não é aquele negócio de tipo, o sisteminha vai te responder, realmente a gente vai ter ali provavelmente uma análise pessoal do negócio, fazer um call, dependendo do se passar ali em critérios base. Da parte assim, obviamente que a gente pode agendar a conversa, mas a questão é a seguinte, a gente tem um negócio que eu acho que é importante, que a gente é credor, a gente não é equity, né? E isso é um posicionamento, eu acho importante para colocar aqui de como a gente é. A gente não senta em conselho, a gente não dá palpite estratégico, a gente não ajuda as empresas a definirem o caminho que elas vão ou não, né? A gente, teoricamente, compra isso no empreendedor que a gente está investindo ou nos investidores que ele tem por trás, né? E essa análise que a gente faz. A gente trabalha de uma forma, a gente, obviamente, tem todo o interesse em agregar valor para as startups de maneira geral, porque a gente tem parte do nosso retorno representativo ligado no sucesso da empresa, né? Então, valuation maior é maior retorno para mim, empresa que vai melhor é muito melhor para mim, mas a gente trabalha de uma forma muito mais reativa. Então, a gente tem um contato próximo, sim, com as empresas, a gente fala com CFOs com frequência e tal, mas essa parte um pouco mais de mentoria, de discussões estratégicas, etc., tende a ser muito mais sob demanda do empreendedor, que às vezes, tipo, pega o telefone e quer bater um papo sobre alguma coisa, ou a gente abre uma porta, a gente faz uma apresentação, mas a gente tem isso muito pouco estruturado, acho que também entendendo que é um pouco o nosso papel de credor versus o papel de um equity tradicional. Perfeito, obrigada, Gabriela. A gente tem uma pergunta do João aqui também, se é possível mencionar uma taxa típica que estão praticando. Eu falei, aquele range é gigante, mas é o range real, tá? Então, depende muito de como é que vai ser a composição de fixo versus variável, da qualidade da garantia, do risco da empresa, mas literalmente qualquer coisa entre 1% ao mês e 2,1, 2,2 é viável, tá? Perfeito. A gente tem uma pergunta do Marcos também, se normalmente os pedidos vêm de empresas de São Paulo ou o resto do Brasil já conheceu também? Olha, obviamente São Paulo tem mais peso, mas a gente tem bastante empresa de fora. A gente conversa com bastante empresa de fora, sim. Acho que os ecossistemas fora do Brasil estão desenvolvendo, né? Então a gente tem ali ecossistemas em Curitiba, em Florianópolis, que já é mais desenvolvido até. Tem coisas surgindo ali para BH, Rio de Janeiro tem algumas empresas. E tem uma coisa que a gente previa pouco quando a gente começou o fundo, mas que depois a gente foi enxergando muito mais com bons olhos e vendo que era uma realidade no Brasil, que são empresas, eu poderia chamá-las de startups, são empresas inovadoras, são empresas de alto crescimento, só que elas não vivem nesse nosso ecossistema de venture capital, principalmente focado em São Paulo. Então, muita empresa de, às vezes, até interior de Minas, interior do Rio Grande do Sul, empresas de tecnologia bacanas, com números excepcionais de crescimento, mas que eles vivem fora desse ecossistema de venture capital, né? Então, aí, às vezes, a gente até chega a ser, às vezes, a primeira entrada de um fundo institucional dentro desses deals, que não necessariamente já tem um investidor institucional por trás. Obrigada. A gente tem uma pergunta do João aqui também, se o Venture Debt concorre apenas com Venture Capital ou a outros produtos financeiros concorrentes? Tá? Eu já vou avisar que eu não concorro, tá? Se a gente for tentar concorrer com Venture Capital, eu tô morta, porque eu nunca vou conseguir dar o volume de dinheiro que essas empresas precisam para crescer, né? Eu também preciso um pouco do Venture Capital para potencializar o crescimento dessas empresas e melhorar meu retorno. Então, assim, eu falo que a gente trabalha de mão dadas o Venture Capital com o Venture Debt, né? É um jeito de você fazer uma estrutura financeira equilibrada, né? E acho que eles têm que realmente trabalhar juntos, né? Eu não gosto de falar de estruturas tanto concorrentes, né? Eu acho que toda estrutura financeira ela pode ser complementar ou tem estruturas certas para momentos certos, né? Então, obviamente, uma empresa que tem ali um descasamento de caixa pelos próximos 2 ou 3 meses de 500 mil reais, eu não sou o produto certo para ela. Tem outras opções de financiamento que são mais suited para a necessidade, né? Seja um desconto de recebíveis, seja uma opção de capital de giro dentro de um próprio banco comercial que ela já usa. Então, tem momentos certos e necessidades diferentes. Acho que o Venture Debt, ele é muito
difícil de ser substituído mesmo. Obviamente, existe a escolha do venture capital, da pessoa querer efetivamente ficar ali na diluição e vender ao invés de entrar numa dívida, que a gente sabe que tem um pouco mais de risco, mas pode ser uma escolha, mas a gente enxerga muito mais como complementar. E outras opções de crédito que a gente vê aí no mercado, eu diria que são mais para momentos diferentes e para coisas diferentes. Você raramente vai achar uma opção de crédito no mercado que efetivamente substitua o tipo de opção de financiamento que a gente dá, tá? Perfeito. A gente teve uma pergunta do formulário aqui também, perguntando como as taxas se comparam a outras opções, quais parâmetros para definir uma startup? Uma PME tradicional pode captar? É vantajoso? Olha, o que define uma startup para a gente, acho que é um pouco aquelas características que eu falei, né? Eu estou falando de empresas que são asset lights, tá? Então, é um tipo de empresa específica. Se você tem um terreno para dar de garantia, se você tem um cash collateral para dar de garantia, não me liga que meu preço não vai ser competitivo. Já adianto. Você vai falar com um banco, você vai falar com outra instituição que, versus uma garantia real dessa, vai conseguir te oferecer uma proposta melhor, tá? Então, estou aqui para trabalhar com empresas que são naturalmente asset lights. Outra coisa que eu acho que define um pouco a startup tem a ver um pouco com essa questão do crescimento, né? Empresas ali que têm 5 anos de histórico, EBITDA positivo ali, que seja de 5% de margem EBITDA, e o objetivo é continuar com aquela porcentagemzinha, não funciona. Acho que a gente está aqui para financiar crescimento. Então, preciso ter empresas que têm curvas de crescimento ali aceleradas, tá? Então, esse é mais ou menos o que a gente efetivamente procura, tá? Então, o vantajoso depende do que é que você tem ali de estrutura de garantia, depende do que é de estrutura que você tem financeira para demonstrar para um banco, né? Então, é muito particular. Em termos de taxa e de termos, né? Eu falo, primeira coisa, quando a gente fala a respeito de avaliar a dívida, a gente tem que avaliar termos de uma maneira geral, né? É muito comum o avaliar a taxa, né? Eu falo, a primeira coisa que todo empreendedor pergunta para mim, realmente, quando faz qual a sua taxa? Eu falo, minha taxa não é o mais importante. Eu já estou te avisando, se você tem, por exemplo, uma conta corrente no Itaú, com uma empresa que você passa todo o seu fluxo de dinheiro ali dentro, que você tem uma conta sentada de X, você tem um relacionamento com esse cara há 5 anos, e você vai pedir um cheque para ele de 500 mil reais com um prazo de 12 meses, você vai ter uma taxa muito melhor do que a que eu vou te oferecer. Só que eu vou te dar um cheque muito mais representativo, que não é só um cheque que vai resolver o seu pedaço ali do curto prazo, é um cheque que vai resolver e vai te ajudar a executar esse plano de negócios e fazer você crescer. Obviamente, a hora que eu te dou um cheque maior, minha exposição a você é maior, então meu risco também, versus o risco da sua empresa, fica maior. Eu também vou te oferecer termos muito maiores do que esse tipo de dívida bancária. Os nossos termos médios tendem a ser entre 30 e 36 meses de dívida, tá? Eu vou te oferecer uma carência, que numa empresa que precisa de dinheiro ali para financiar, para fazer aquele crescimento, faz muita diferença. Então, acho que tem um pouco o pacote do que você olha, né? E que nem eu falei, tem opções certas para o momento certo. Às vezes, o momento certo é essa dívida menor no curto prazo, mas não dá para você comparar exclusivamente um pedaço desse pacote de termos. A mesma coisa de garantia, né? Eu falo, tem um monte de empresa que vira para mim e fala, você está me dando uma taxa de 1,5, eu consegui 0,8 no Itaú, 100% de cash collateral. Com 100% de cash collateral, eu também dou 0,8. Mas com a minha garantia aqui de contratos não performados recorrentes, obviamente eu tenho que fazer uma estrutura de dívida completamente diferente. Então, assim, isso é muito importante, é pesar todos os termos da dívida para ver o que é o modelo certo. Perfeito, obrigada, Gabriela. A gente teve uma outra pergunta do formulário aqui também. Historicamente, como costuma ser o nível de inadimplência desse modelo de financiamento? E aí eu queria já emendar uma outra pergunta também, sobre qual a expectativa de retorno para o investidor. Tá. A pergunta da inadimplência é um mistério. Vou te contar que eu tenho os dados americanos, tá? Eu tenho os dados americanos que o nível de inadimplência é menor do que o nível de inadimplência de PMEs de maneira geral no mercado americano, tá? Então, é coisa abaixo de 1,5%.
tá? Realmente, no mercado americano, esse tipo de produto tem um nível de inadimplência muito baixo. Eu tenho 1 ano e pouco rodando aqui, tenho empresas de 14, 15 meses de portfólio, eu não tenho nenhuma de inadimplência até hoje. Então, também não posso te colocar essa estatística, porque, assim, realisticamente, hoje, a gente não tem nenhuma, tá? Então, acho que é um dado que a gente vai formar para o mercado, e acho que outros fundos que colocarem esse tipo de dívida também vão colocar aí para o mercado, mas o que a gente se baseia quando a gente senta para pensar um pouco, obviamente que é Brasil, e eu acho que tem um aprendizado, então as nossas expectativas, quando a gente faz expectativa de retorno do fundo, tendem a fazer umas inadimplências exageradas, digamos assim, mas as taxas de inadimplência histórica dos Estados Unidos são bem baixas, tá? Bem baixas. A expectativa de retorno do fundo, expectativa de retorno de fundo para investidor, a gente está falando de algo aí próximo de 20, 25% ao ano. Mas com essa variável ainda da inadimplência, que, assim, se a inadimplência chegar a qualquer coisa perto do que é a inadimplência americana, nós vamos para mais de 30, tá? Perfeito, obrigada, Gabriela. Alguém tem mais perguntas aqui? Se quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já chegou aqui no limite do tempo, acho que a gente já pode ir encerrando. Agradeço muito a Gabriela pela presença e pela disponibilidade de conversar com a gente. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora aí, respondeu diversas dúvidas. E obrigada pela presença de todos. O evento ficou gravado também, então quem quiser rever ou recomendar para outras pessoas que têm interesse, a gente vai estar disponibilizando em breve também. Tá bom, muito obrigada de novo pelo convite, obrigada aí por todo mundo que disponibilizou o tempo para assistir, e fiquem à vontade, tá? A gente tem um e-mail também do fundo, que é o det@brasilvd.com.br, e podem entrar em contato como quiserem. Muito obrigada, gente, obrigada. Obrigada, tchau, tchau, boa noite.